Vamos estudar nesta aula a nomenclatura na química orgânica. E vamos ver esse assunto olhando para um álcool insaturado e ramificado. A cadeia orgânica é caracterizada pelo encadeamento de átomos de carbono. É isso que explica por que na química orgânica temos tantas substâncias. Mais um carbono ligado aqui já seria outra substância. Vemos que nas cadeias orgânicas, às vezes aparece um traço duplo. O traço na química, em toda a química, representa a ligação covalente, representa o compartilhamento de elétrons. O carbono faz 4 ligações, por isso sempre tem 4 pares. O hidrogênio só faz uma ligação, por isso que só tem um par sempre. E por isso que, para um carbono ficar satisfeito, ele precisa de 4 ligações, o hidrogênio precisa de uma. Então, se você quiser usar apenas hidrogênios para satisfazer um carbono, você obterá o CH4. Veja que o carbono, então, tem essa capacidade única entre todos os elementos da tabela periódica de fazer ligações entre si. O que se aproxima dele, e não por acaso é da família dele, é o silício, mas não chega nem perto dessa capacidade do carbono. Por isso que o carbono tem uma química só dele, que é a chamada química orgânica. Repare que essa molécula tem outra coisa especial, um grupo OH, ok? Porque quando só há carbono e hidrogênio numa cadeia, a cadeia é do grupo dos hidrocarbonetos, não confunda com carboidrato, hein? Carboidrato, o nome já diz, é carboidrato, né? Ele tem carbono e tem os elementos presentes na água, que são hidrogênio e oxigênio. Mas também não vai entender que carboidrato tem água dentro dele. Não, a água é uma substância, o carboidrato é outra. A maneira de falar, carboidrato tem carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí você vai me perguntar, mas esse aí seria um carboidrato porque ele tem oxigênio? Também não, não basta isso. Então, o que é carboidrato, embora o nome, é uma classificação específica que você tem uma cadeia orgânica que tem o chamado OH, que na química orgânica chama-se hidroxila, e ele é diferente do OH da química inorgânica das bases, que é o ânion hidróxido. É uma outra coisa. Aqui é um cara que faz ligação covalente, sendo que nas bases inorgânicas o OH, o ânion hidróxido, faz ligação iônica, é uma outra estrutura. O que o OH indica na química orgânica? Ele pode indicar várias coisas. Quando o OH está ligado diretamente a um carbono, e esse carbono só faz ligações simples, que é o que a gente chama de carbono saturado, então, isso indica que você está no grupo dos álcoois. É tão comum a gente falar do álcool. É porque a gente fala álcool para aquela substância caseira e tal, que tem na pinga, que a gente passa na mão, na forma de gel, agora na pandemia, né, de 2020. Por quê? Porque ele é o representante mais famoso, é o etanol. Mas, na verdade, álcool é um grupo que tem inúmeras substâncias. Veja, quando você tem uma ligação dupla, você vai ver 2 traços, porque cada traço é uma ligação covalente, por isso que fala uma ligação dupla. Tá? A gente até brinca que essa é uma cadeia sertaneja. Por quê? Porque tem uma dupla. E você, quando tem uma dupla, você vai dizer que sua cadeia é insaturada. Agora, friso aqui, adiantaria ter uma dupla entre carbono e oxigênio para a cadeia ser insaturada? Não. Para a cadeia ser considerada insaturada, a dupla tem que ser entre 2 carbonos. Agora volta. Volta. O que eu disse que é um álcool insaturado e ramificado? Ele é um álcool que tem um OH ligado a um carbono saturado. Ele é insaturado porque dentro da estrutura existe uma ligação dupla entre 2 carbonos, o que define uma insaturação, que define uma cadeia ser insaturada. Por que ele é ramificado? Olha para a estrutura. Nitidamente você vê insaturações. A insaturação, eu frisei aqui em amarelo, não é oficial, não vai fazer isso no vestibular e tal, aqui é didático. O que é ramificado? Você vai caminhando pela cadeia, de repente, se você tem bifurcações. Pensa que você está num carrinho aqui, você vai andando pela cadeia. Entendeu? É uma estrada, você vai andando. De repente, quando chega num determinado carbono, né, você tem escolhas para fazer.
chegou nesse carbono que tem a ligação dupla, você tem uma bifurcação para escolher. Ou você desce para a praia, ou vai para Campos de Jordão. Olha só isso, né? Ou você desce para a praia, ou vai para Campos do Jordão. É como se você estivesse na Dutra aqui, ó. Então você tem bifurcação para escolher dentro da cadeia. Então isso é uma maneira de ver a ramificação. Outra coisa é que você bate o olho e fala, nossa, tem ramificações aqui. É uma coisa natural, você percebe. Agora, como que eu identifico oficialmente? Cara, tem carbono que só é ligado a um carbono. Esse carbono é chamado de carbono primário. Tem carbono que é ligado a 2 outros átomos de carbono. Esse tipo é chamado secundário. Agora, repare o carbono que eu vou apontar aqui com o mouse. Esse cara, ele é ligado a 3 átomos de carbono. Ele é chamado carbono terciário. Terciário. E ainda existe o quaternário, que não temos aqui nessa estrutura. E veja que essa estrutura chegou no carbono terciário, há uma bifurcação, você subiu para Campos do Jordão, aí você tem mais uma bifurcação. Você pode ir para Minas Gerais ou descer para ir para o Rio de Janeiro. Veja, vai tendo bifurcações. Ok? Quando você chega aqui na estrada aí para o Rio de Janeiro, aí você faz uma curva já. Gente, o lance é o seguinte: carbono primário, secundário e terciário. Se você tiver um carbono terciário, a sua cadeia é ramificada. Tem que ter um carbono terciário ou um quaternário. Pelo menos um deles. Virando a página. A cadeia principal tem que conter o que há de mais importante. Grupo funcional é o nome que a gente dá para aquela coisinha que identifica o grupo da substância, que a gente chama de grupo funcional. E essa coisinha, nesse caso, é a hidroxila, que eu citei ali atrás. Insaturação. Nesse caso nosso, nesse exercício, nós temos uma ligação dupla. Tá? Por que eu estou falando disso daqui? Porque agora a gente vai aprender que quando uma cadeia é ramificada, nós temos que identificar a cadeia principal. E a cadeia principal, ela tem que ter o que é mais importante. Às vezes o que é mais importante é o grupo funcional e às vezes é a insaturação. Às vezes o cara só tem uma insaturação e mais nada, ele é um hidrocarboneto que tem ligação dupla, mas a dupla vai ser a coisa mais importante da vida dele. Às vezes ele é um pouco mais rico, ele tem dupla e ainda tem grupo funcional. Aí a cadeia principal vai ter que passar pelo grupo funcional. Então veja bem, você tem dupla e você tem o OH, que é importantíssimo. Nesse caso aqui, ó, o carbono que tem o OH tem que passar pela cadeia principal. Então, como que a gente vai descobrir a cadeia principal? A cadeia principal vai ter que passar pela insaturação e vai ter que conter aquele carbono ligado ao OH. Então, eu sei que a cadeia principal tem que passar pelos 2 carbonos que tem a dupla e pelo carbono que tem o OH. Então, veja, a cadeia principal, para ela fazer, ela vai ter que fazer essa curva que eu estou te indicando aqui. Definidos os carbonos pelos quais você passará, você deverá seguir para o número máximo de carbonos possível dentro dessa condição. Então, para cá, depois de passar pelo OH, vamos caçar o máximo de carbonos, como se fosse caçada de pokémons. E depois de passar pela dupla, a mesma coisa. Você pode subir, ó, se você sobe, como eu estava brincando, se você sobe para Minas Gerais, você só tem um carbono. Mas se você vai para o Rio, você pega 2 pokémons. Então, é assim que se define a cadeia principal. Ela faz curva, tá? Ela faz curva assim. Como você está vendo aqui, a cadeia principal, nesse caso, é a cadeia onde eu pintei os hidrogênios em azul. Veja que do carbono numerado por 7, sai um CH3, que eu chamo de ramificação metil. Do carbono numerado com o número 6, sai uma ramificação esquisitona,
que tem 3 carbonos, apesar de estar torta aqui, mas ela tem 3 carbonos. Propil, o nome. Eu tenho 2 ramificações nessa cadeia. Além de ser ramificada, tem 2 ramificações. Veja, é uma cadeia aberta, insaturada, ramificada, porque quando não é ramificada eu chamo de normal. E além de tudo isso é homogênea. Mas por que é homogênea? Porque eu não tenho um átomo diferente de carbono entre os carbonos. Classifiquei minha cadeia. Agora, por que eu numerei dessa forma? Como é que eu numero? É uma regra. A regra é, definida a cadeia principal, use o menor número para a coisa mais importante. A coisa mais importante é o OH, então o carbono do OH tem que ter o menor número possível. Se eu começar a numerar pela ponta lá do Rio de Janeiro, brincando aqui, daria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começasse a numerar pelo carbono que está lá em cima do slide, o carbono que tem o OH receberia o número 6. Mas se eu começo a numerar pela ponta mais abaixo, aí esse carbono recebe o número 4. Você tem 2 opções. Você escolhe sempre os menores números possíveis. Mas há essa regra. Prioridades. Vamos então, ainda focando nesse slide aqui, tirar mais informações. Eu vou te levar aqui com o mouse. Olha só. Eu tenho 2 pontas para escolher por onde eu começo. Eu poderia começar lá, porque o carbono lá de cima eu chamei de carbono 9, já que essa cadeia tem 9 carbonos. Por quê? Eu não poderia chamá-lo de carbono 1? Então acompanhe comigo. Daria 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono mais importante seria indicado pelo número 6. Essa é a primeira regra. Agora, vamos supor que desse empate. O carbono que tem o OH, ele desse 4 em qualquer das escolhas. Aí eu partiria para a segunda situação. A minha ligação dupla deve ter o menor número possível. E daí eu ia olhar por qual ponta eu começo. Então, eu repito para você. Você deve escolher, começar pela ponta que te leve aos menores números possíveis. Há uma regra na química orgânica, na nomenclatura, que nos diz: utilize os menores números possíveis, sempre. São 2 regras, basicamente. Siga prioridade. Grupo funcional, depois ligação dupla e tripla. E, por último, é que você considera ramificações como coisas importantes. Então, quando você buscar coisas importantes, primeiro, grupo funcional, que é o cara que indica a função química. Isso não é uma ramificação. Ramificação é coisas com carbono. Então, primeiro grupo funcional, depois ligação dupla e tripla. E, por último, a última coisa mais importante são as ramificações. Quando eu vou fazer a numeração da cadeia, que é fundamental para dar o nome, eu tenho que considerar essa hierarquia. E entre ramificações, se eu precisar decidir a minha vida entre ramificações, eu deverei fazer o seguinte: ramificações, eu devo usar uma numeração que no total me dê a menor quantidade de números possíveis. Olha só. Se eu tiver que definir por onde eu começo a numerar a cadeia, se eu tiver que definir isso baseado nas minhas ramificações, eu devo fazer as 2 tentativas e anotar que númerozinho ficará cada ramificação. O que der a menor soma é a minha escolha. Veja bem, nesse caso, então, eu tenho essa numeração.
Como eu vou dar nome para essa cadeia? Eu vou dizer que ela é, olha só comigo aqui, ó, ela é 7-metil, vírgula, 6-propil, traço. Aí eu coloco o nome da cadeia principal. Para dar o nome da cadeia principal, vou seguir as apostilas de química orgânica, essas tabelinhas tão comuns nos vestibulares, né? Tão comuns que você tem que saber, porque ninguém vai te dar lá no vestibular, tão comum nas apostilas de cursinho, todo livro de química orgânica, com certeza você tem uma na sua mão agora aí. Qualquer apostilinha de química orgânica tem as tabelinhas, que dizem-nos o seguinte, vamos dar o nome. 9 carbonos eu começo indicando por NON, NON. Eu tenho uma ligação dupla eu indico por EN. A ligação dupla está no carbono 6. Então fica NON 6-en. O final do nome na química orgânica, ele vem do grupo funcional. Quando o cara é um álcool, você consulta a tabela e vê álcoois terminam com a sílaba ol, com o sufixo ol. Por isso, etanol, metanol, propanol. Nem tudo que termina com ol é álcool. Mas álcool sempre termina com ol. Deixa agora eu repetir para você o nome dessa cadeia principal, porque na hora de dar o nome da substância, você vai dar o nome da cadeia principal depois de colocar os nomes das ramificações. Vamos lá. Cadeia principal, 9 carbonos, NON. NON. Na química orgânica usamos esse prefixo também, então fica NON. Mas veja, o meio do nome, ele nos diz em relação às ligações entre carbonos. E quando a cadeia tem ligação dupla, no meio do nome você escreve IN. E se tivesse uma tripla, você escreveria IN. Então, neste caso, fica NON 6-en 4-ol. Quando você vai colocar o númerozinho, você põe entre hífens. Ah, professor, por que você não falou NON 7-en? Por que você falou NON 6-en 4-ol? Porque você deve seguir uma regra máxima da química orgânica. Use sempre o menor número possível. E agora, para finalizar esta explicação, repita comigo o nome dessa substância. 7-metil, 6-propil. NON, traço 6, traço em, traço 4, traço ol. Por que eu falo primeiro o metil e depois eu falo o propil? Porque há uma regra aqui também. Tem mais de uma ramificação? Coloque em ordem alfabética. Não é para colocar em ordem de tamanho da ramificação e nem em ordem de quem apareceu primeiro, quem tem um número menor. A regra é clara nesse sentido. Mudou nas décadas para cá, mas hoje a regra é essa. Quem determina essas regras? Há um órgão dentro da química chamado IUPAC, que é uma organização que cuida de nomenclatura para o mundo inteiro, dentro só da química orgânica. E aí o PAC que determinou todas essas regras que eu estou falando para você. Por isso que é comum, você pega uma nomenclatura de um composto orgânico e estará escrito assim, nome IUPAC, que é o nome oficial. Porque tudo na química orgânica praticamente tem apelido. Né? Quase tudo tem apelido. Que é o nome usual. Aqui eu estou ensinando para você a nomenclatura oficial, também conhecida como nomenclatura IUPAC. Pela última vez, vamos juntos repetir o nome dessa estrutura. 7-metil, 6-propil, NON, 6-en,
4 ol.